Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, no ar mais um Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira aqui no Século Diário, nos canais do YouTube, nas plataformas de áudio, seculodiario.com.br. Curta, comente, compartilhe, indique para os amigos. É o momento de atualizar um pouco com um resumo dos acontecimentos da semana aqui no Espírito Santo e no Brasil. Eu sou o Vitor Taveira, jornalista do Século Diário, estou com minha colega aqui, Fernanda Kozemenko, remotamente. Oi, Fernanda, como é que foi a semana? Eu vi que o noticiário de meio ambiente foi bem interessante, né? Foi sim. Vamos falar disso já, né, Vitor? Grata aí pelo convite. Estamos aqui também com o André Carvalho, cientista político, nosso convidado novamente. Obrigado pela presença, André. Eu agradeço mais uma vez o convite, sempre bom estar aqui com vocês. E a semana foi de muita articulação política e de frações também, né? Pois é, o assunto da semana hoje é o caso do jovem deputado estadual Lucas Polezi, do PL, que foi parado numa blitz dirigindo carro oficial e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O tema está repercutindo na Assembleia Legislativa, no meio político. Nós vamos comentar isso bastante aqui, mas também vamos ter as tradicionais dicas de eventos culturais, de passeios turísticos. E antes, vamos para o giro de notícias para dar uma atualizada aí no que aconteceu na semana. Na política, temos a notícia: discursos neonazistas crescem quase 300% nas redes sociais. Isso é de uma fala do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que destaca que os alvos são os mesmos: judeus, negros, mulheres, pessoas com deficiência e população LGBTQIA+. A notícia está lá, seculodiario.com.br. Outra notícia do meio político é que o especialista em agronegócio, Franco Fiorotti, foi nomeado presidente do INCAPé, que é o órgão de assistência técnica do Estado, assistência técnica rural, e a decisão não foi dialogada com o Fórum de Agricultura Familiar, que ainda está aguardando a nomeação para a subsecretaria da SEAG, que é a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Botar o lobo para cuidar do galinheiro, né? Pois é. Também temos as colunas socioeconômicas, perguntas em aberto, que fala que exonerado em 2022, acusado de assédio sexual, o Mário Lousada está de volta ao governo Casagrande. A outra coluna fala do X da questão, que fala da polêmica do traje oficial, um ponto que foi levantado pelo deputado estadual Sérgio Meneghelli, do Republicanos, e reiterado na sessão, e ter sido questionado, né, por não usar gravata e tudo mais, e tem outras questões, né, de farda que está sendo permitido, chapéu, enfim, toda essa polêmica aí do decoro parlamentar, né. Outras notícias falam, uma reportagem do Roberto Junqueira fala que o Luiz Paulo, na disputa à prefeitura de Vitória, pode afetar os planos de João Coser. O ex-prefeito tucano é ligado a setores importantes da economia estadual e está buscando resgatar apoio popular para tentar se viabilizar numa candidatura, né, já que ele está no PSDB, que está dentro da Federação do Cidadania, que tem outros nomes importantes se colocando, como é o caso do deputado Mazinho, principalmente, e do PSDB, e principalmente o deputado Fabrício Gandini, do Cidadania, e ainda o ex-prefeito Luciano Rezende, que está meio fora da política nos últimos anos, mas ainda é cotado. Outra notícia é que o ex-prefeito de Baixo Guandu se prepara para tentar retornar ao cargo, falando do Neto Barros, do PCdoB, que foi prefeito por 2 mandatos, e hoje é subsecretário estadual de Ciência e Tecnologia. Esse é o nosso bloco da política. Vocês querem comentar algo rapidamente? Acho que é natural nesse período as movimentações e articulações, né, políticas. A sinalização da candidatura do Luiz Paulo, ela é mais um pré-candidato da base do governo, né? Então é mais um problema aí para o governador Casagrande administrar nas eleições. Como você citou bem, já tem o Mazinho, o deputado estadual Mazinho dos Anjos, como pré-candidato da chapa, foi candidato na eleição passada, e Fabrício Gandini, que também disputou as eleições passadas, se movimenta, né, para essa disputa. Então, a própria chapa vai ter que se alinhar em relação a isso, e é assim, né? O momento agora é de colocar os nomes. Exato. E a peneira vai passando cada vez mais fina e vamos ver quem sobra lá na frente. Eu acho que, a princípio,
os planos de João Cosa aí para a disputa das eleições, eles não se prejudicam, talvez até se fortaleçam, né? Porque a perspectiva de se colocar candidaturas pode afunilar as alianças, os pactos políticos, e está bem alinhado que o João Cosa goza de um prestígio muito grande com o governador Casagrande, deu uma contribuição muito grande ao liderar o bloco petista aí, dos movimentos sociais no segundo turno das eleições passadas, e isso deve pesar, né, nas decisões partidárias. Lembrando que o PSB também, né, afirma que quer ter candidatura, né, o Século Diário já noticiou isso, então cenas para o próximo capítulo. Tá, o meio-campo mais congestionado é nessa Federação Cidadania e PSDB, né? Os outros campos parecem estar bem delineados, o Cosa desponta do lado do PT, o Pasolini a reeleição, e o campo bolsonarista, que pode ter um candidato, falando dos candidatos fortes, né? Ainda está ali, né? O Gilvão, a Assunção, mas também, enfim, deve aparecer logo. Enfim, vai começar a ter essa movimentação para a gente ver o que vai sair ano que vem. E Né? esses estão mais quietinhos, né? Então, Porque também quietinho. com o avanço das investigações sobre o plano do Bolsonaro, né, coloca essas candidaturas aí em xeque. Então acho que eles devem fazer movimentações mais sutis. Eles planejavam fazer uma ofensiva maior, mas agora vão precisar ver como que anda essas investigações, como atinge esse campo, para se reposicionarem na disputa municipal. Falando agora dos movimentos sociais, tem algumas reportagens interessantes, né? Uma entrevista com o ex-presidente do Conselho Municipal de Juventude de Vitória. Ele fala que é preciso atender às especificidades dos equipamentos de juventude de Vitória. Está falando de equipamentos como a Casa da Juventude, o CRJ Municipal, que estão em processo de reformas e reestruturações para reabrirem, né? Então, tem uma crítica à falta de abertura da gestão Pasolini ao diálogo. Também a reportagem, aí, entre aspas, afrontar e afirmar outras lógicas a partir da experiência com o inconsciente. Fala do projeto Ocupação Psicanalítica, que lança um livro que aponta horizontes para uma psicanálise antirracista e decolonial. Projeto bacana aí, quem quiser conhecer mais de perto. Falando do meio ambiente, né, como a gente falou, a gente tem algumas reportagens. Uma fala que as comunidades de São Mateus buscam apoio para qualificar a produção de aroeira, que é uma planta nativa muito rica, muito valorizada no mercado internacional, principalmente pela pimenta rosa, né, mas que também tem vários outros usos. E São Mateus é um grande polo, não é isso, Fernanda, de produção não só no estado, no Brasil, mas essas famílias que fazem a coleta, a maioria são pescadores, não se beneficiam muito da renda. São Mateus já foi considerado o maior produtor do mundo, assim, uma época. Não sei como é que está esse ranking, a gente não conseguiu ver isso direitinho. Um artigo do Incaper mais recente falava que era o maior do Brasil. E é isso, assim, é bem o capitalismo, assim, né, bem cruel mesmo, porque essas empresas estão faturando muito, o preço da pimenta rosa, que é o principal produto, né, só aumenta, os países que têm interesse em comprar também, enfim, só que é em cima da exploração das pessoas, né? Então, esse estudo da UFES colocou isso em números, uma coisa que todo mundo que passa por lá já percebe essa realidade, eles colocaram isso em números. Então, assim, 70% das pessoas ali trabalham, isso é em 8 comunidades que eles pesquisaram em São Mateus. Todas atingidas e não reconhecidas, né? Que tem isso também. Já estão reconhecidas pelo CIF, pela deliberação, mas a Renova não chega com os programas do jeito que deveria. Então, pessoas que estão, comunidades tradicionais de pesca, de catação de caranguejo, atingidas, não compensadas, não reparadas, e aí estão encontrando na aroeira uma forma alternativa de renda, mas ainda não conseguiram organizar uma cadeia produtiva que reverta em renda maior para elas. Né? Então, elas trabalham muito, coletam muito, vendem muito para as grandes empresas, mas a renda aumenta muito pouco. Foi um dos dados que a pesquisa apontou. Enquanto que a sua renda familiar aumentou com a aroeira, a percepção das famílias é que aumentou muito pouco, porque eles recebem muito pouco. Então, tem um trabalho de identidade geográfica sendo construído já há um tempinho, eles esperavam uma resposta definitiva há 1 ano, ainda não saiu. Sebrae e outras instituições estão juntos, assim, para conseguir fazer, porque é uma forma de qualificar. Mas aí eles buscam aí parcerias, né, com a prefeitura, estão se virando como podem, né?
E Mas buscando é isso. eles mesmos refinarem de alguma maneira, né, produzir outros derivados, né? E não só vender o produto in natura para agregar E acaba que valor eles, a eles partir das entregam meio que utilizações. in natura, né? Mas aí Valor muito baixo, minimamente né? não secam, por exemplo. Então, se você desidratar, você consegue estocar aquilo ali e fazer uma Uhum, regulação do mercado ao longo do ano e vendendo. uhum, Mas eles estão correndo atrás, conseguiram lá com o edital, compram uma desidratadora, aí consegue um uhum, galpão, e estão lá correndo para fazer isso, fazendo cursos, né, para fazer o óleo essencial, fazer medicamento. Estão atrás. Aí lá eles deram até uma chamada do governo do estado, que aqui ainda não chegou muito junto. O Incapé está lá com eles ali tete a tete, mas a gente sabe a situação do Incapé, são muito poucas pessoas, né? Tem uma, duas extensionistas ali. Então tem que chegar, o poder público tem que chegar mais também. é. Estamos em plena época da aroeira, né? Mês de maio, marca o início da temporada. Até final de abril já dá para perceber né? Eu moro em Vitória, eu vejo a aroeira em todas as partes, depois você vê, é uma planta muito presente aqui. E agora tá tudo floridinho, tudo vermelhinho, né? Com as folhinhas. Linda ela, né? Depois que Cheirosa. você repara uma, você não consegue mais parar de ver. Sempre você vê. Linda e cheirosa, isso aí. E outras matérias que falam também da questão dos agrotóxicos, né? Uma fala que o consumidor pode levar agrotóxicos sem saber, alertam produtores orgânicos. Então são os feirantes que estão cobrando da Prefeitura de Vila Velha que fiscaliza a presença de vendedores convencionais na feira orgânica da Praia da Costa. Outra questão, ainda mais grave, é que o Ibama suspendeu o consumo de água e peixes no rio Itabapoana após um acidente. Foi um caminhão com agrotóxico que tombou no reservatório lá da Pedra do Garrafão e as amostras da água estão em análise. Mais duas notícias para fechar aqui o bloco. O juiz aponta inconsistências na decisão que suspendeu o bloqueio de 10 bilhões. Estou falando de um bloqueio, né, das mineradoras Samarco, Vale e BHP. E a Fundação Renova e os governos têm 10 dias para apresentar provas para uma decisão final. Essa questão está judicializada. E outra coisa que aconteceu foi que os surfistas participaram de uma audiência, surfistas atingidos, né, de uma audiência na Câmara dos Deputados para incluir a cadeia produtiva do surf na repactuação, né? Então a frase, né, entre aspas, é vamos remar para cima dessas empresas criminosas que não reconhecem o surf. Como a Fernanda falou, além dessa população, né, pescadora de algumas regiões atingidas, também os surfistas apresentaram os argumentos, né, de por que eles são atingidos, né, economicamente, mesmo toda uma cadeia que gira em torno do surf ali em Regência, Povoação, Pontal do Ipiranga, que Exato, foi porque atingida além pelo de não surf. ter áreas que não foram reconhecidas, como é São Mateus ali para cima, Conceição da Barra, nas áreas reconhecidas como regência e povoação, tem categorias não reconhecidas, né? Então, a categoria cadeia produtiva do surf é uma delas, né? De fato, ele tinha todo, né, cursos, escolinhas, todo um turismo em cima daquilo ali que foi desmantelado, né? E isso ainda não foi reconhecido. Ótimas ondas lá em Regência, né? Famosas. Bom, só para lembrar também, no canal do YouTube, nas plataformas, tem também a luta da revogação do novo ensino médio, entrevista com o professor Vinícius Machado e com o estudante PH Sarmento, falando dos impactos desse projeto. Temos também a entrevista com Daniel Furlan, humorista capixaba que conquistou o Brasil, ator, comediante, escritor, roteirista e músico. Ele contou um pouco da trajetória dele, né? Hoje muito conhecido nacionalmente. Temos também, que vai entrar agora domingo, o Politicast com o vereador de Linhares, professor Antônio César, do Partido Verde, que é um vereador progressista, né, no município conhecido por ser conservador, também uma entrevista muito interessante. Então acompanhe aí, siga nossos canais e procure aí os nossos conteúdos. Daí para trás também tem muita coisa boa. Bom, dado isso, vamos para o nosso assunto da semana. No noticiário essa semana teve várias reportagens falando disso, né? Disso e desdobramentos, que foi o caso que a gente falou do Lucas Polese, o jovem deputado aí do PL, bolsonarista, né? Uma fala, deputado parado em blitz diz que levava presentes para embaixador. O Lucas Polese usava o carro oficial da Assembleia de madrugada. Isso aconteceu no sábado às 2 da manhã, virou reportagem, né? Na segunda-feira, na mídia, começou a repercutir porque ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. E aí a juventude do PSB pediu sindicância para apurar a conduta do Lucas Polese. E além disso, o Mazinho dos Anjos foi eleito corregedor-geral da Assembleia. O deputado disse que irá atuar com muita
prevenção e serenidade na corregedoria, pois há erros e falhas. Então, essa eleição era para ter acontecido em fevereiro, não aconteceu, e aí a ONG Transparência Capixaba anunciou que acionaria o órgão contra o Lucas Polese, então forçou a Assembleia a eleger a corregedoria e acabou saindo o Mazinho nesse resultado. Comentários? Vários comentários, né? Infelizmente, mais uma vez, né, representantes do Parlamento Capixaba dando mau exemplo, né, virando a Assembleia Legislativa volta para a agenda do debate, uma agenda negativa, e cabe, né, o colegiado de deputados enfrentar esse debate. A pouca responsabilidade da Assembleia, né, em estar acompanhando, estar recebendo essas denúncias e apurando, se prova aí pelo atraso da composição da Corregedoria da Casa, né, que agora foi resolvido. O Mazinho, o deputado Mazinho dos Anjos vai liderar, né, ele aqui é um advogado, tem experiência da legislação, né, foi da Comissão de Constituição e Justiça, né, da Câmara de Vitória, né, hoje cumpre um papel importante na Assembleia, e eu acredito que as suas competências, né, dão credibilidade para que ele possa analisar com isenção e aplicar, né, com rigor a legislação, o regimento da casa, né? O segundo fato é que, de fato, é a quebra de decoro parlamentar, né? Não há crime em não soprar o bafômetro, mas nós não estamos falando de um dos 100 cidadãos que se recusaram, os 104 cidadãos que se recusaram a soprar o bafômetro naquela noite de sexta-feira. Está falando de um deputado estadual, né? Um deputado que, pela sua trajetória, né, se colocou, antes de chegar a esse posto, né, como a liderança do Instituto Liberal do Espírito Santo, e tendo como uma das suas missões fiscalizar os políticos capixaba, né? Exatamente. Então, querendo saber como o Instituto vai se posicionar nesse caso e vai fiscalizar. Então, assim, a gente trata a questão como quebra de decoro, porque é uma quebra de moralidade, né? Você não pode usar o patrimônio público, você não pode estar em ação oficial como ele alega que estava e não ser submetido à fiscalização, né? E além de não se submeter à fiscalização, ele ainda vai mais além, né? Ele questiona o trabalho dos policiais envolvidos na operação, ou seja, tira a credibilidade desses policiais no exercício das suas funções de fiscalizar conforme a legislação de trânsito, conforme a Constituição brasileira, né, prevê a atuação dele nesses casos, e dá um mau exemplo, né? Ele que é um deputado jovem, né, que vem aí dizendo que é conservador, que mantém a moral e o bom costume, como que uma figura dessa não aceita, né, a ser submetida à fiscalização legal, uma vez estando em missão oficial, como ele alega. Então, assim, é muito questionável, é muito frágil as suas respostas, e ainda desdenhou no final, falando que se tivesse 10 blitz, né, ele se negaria a soprar o bafômetro nas 20. Então, assim, eu pergunto a você, motorista, né, que quando se recusa, né, a soprar o bafômetro na blitz, provavelmente você bebeu. Porque se você não bebeu, você vai soprar. Ou porque comeu um chocolate de licor de vinho, né? Acho que não foi o caso dele. Pois é, e ele, inclusive, assim, a polícia registrou, né, que havia o odor etílico e tudo mais, o que agrava mais a situação. Ele alegou, né, que ele está confrontando a cúpula da polícia, que não queria dar deixa para, né, se aproveitarem e tudo mais. E ele estava numa missão, segundo ele, né, com o embaixador do Azerbaijão, Rashad Novruz, que visitou aí o Espírito Santo em busca de questão de negócios, de minério, de agropecuária, né? Então ele disse que estava rodando, indo para várias cidades, e aí que ele foi parado, né? E ele foi multado, né? Na verdade, por quase 3 mil reais, né? E está sujeito ainda a outras penalidades, né? Que é o que acontece. Por 12 meses. Então, assim, não é um não soprar, não vale a pena, né? Se você não infringiu nenhuma norma, realmente
enfim, não é uma boa ideia. Então, exatamente. É estranho você preferir pagar R$3.000 só para um bafome. Muito feio, né? Que mau exemplo desse rapaz, né, gente? Estreou muito mal essa história. E assim, é a cara de muitos setores, né, do país que preferem pagar as multas do que cumprir a legislação, né? Então acho que ele vai nisso, só que ele não é um cidadão comum, né? Ele não estava no seu momento de lazer, de retiro, com seu carro particular, ele estava no carro oficial da Assembleia. Em missão oficial. E aí, além da quebra de decoro, que eu acho que parabenizar tanto a Transparência Capixaba, que apresentou, né, denúncias sobre o caso, parabenizar a juventude, né, do PSB, que também se movimentou, a gente vê a juventude aí protagonizando nessas denúncias, fiscalizando. Acho que a juventude tem que se aproximar mais desses fatos políticos, cobrar dos seus representantes, né? Então, além da quebra do decoro e a falta de explicação, né, disso aí, inclusive, pode-se buscar até as imagens, né, do evento que ele estava para saber se ele estava consumindo como aconteceu álcool. no caso da Luísa Lopes, né? Exatamente. Onde foi resgatado, né? Você tem como, então acho que há instrumentos aí legais que a corregedoria pode se fazer valer para apurar o caso, né? E o deputado tem que se explicar para a sociedade se ele bebeu ou não bebeu, né? Ele é uma figura pública, ele deve, ele recebe o dinheiro do contribuinte, né, do povo capixaba, ele merece dar essa satisfação. Espero que ele seja coerente com as denúncias que ele faz, as acusações que ele faz de outros setores da própria política e abra o jogo e explique essa situação. Outro debate que se abre aí é sobre o uso do carro oficial, né? A Assembleia ela não alega que, por motivo de segurança, os deputados não podem andar de carro identificado. Os deputados são a representação do povo, né? A representação do povo deve sim ser identificada. Por quê? Porque o cidadão ele tem que ter o seu direito à fiscalização do parlamentar e da representação pública. Então, todos os poderes estão sujeitos a carros identificados. A Assembleia não pode ser diferente. E o pior de tudo é que, nas apurações da imprensa, você viu que por que não há identificação, problema de placa? Porque são veículos emplacados, alugados, emplacados em Minas Gerais, né? Então, o próprio imposto do contribuinte capixaba, ele está indo para pagar, né, IPVA em Minas Gerais. Então, assim, e esse é o fato que não pode emplacar o carro aqui ele não se aplica à legislação do Detran, porque a legislação do Detran permitia uma placa especial. Isso, né? Dificulta observar a irregularidade. Exatamente. Então, Isso, assim, tá cabe, eu acho que os três poderes, né, do Espírito Santo devem reunir, devem fazer um pacto por maior transparência, para que a sociedade possa fiscalizar melhor os seus representantes no exercício das funções públicas com estrutura pública. Então, os carros da Assembleia devem sim ser identificados para que o cidadão possa fiscalizar e denunciar possíveis irregularidades. Quanto à segurança, é assim, os deputados saem na rua para pedir voto, porque ele não pode andar e ser identificado, né? Então, assim, não há deputado que tem medo de ser identificado, ele tem medo do povo. Então, tem alguma coisa errada aí, uma vez que ele representa a própria sociedade, né, na Assembleia Legislativa. E numa nota oficial, a fala, né, do Lucas é o seguinte: ao solicitar que fizesse teste do bafômetro, optei por declinar, conforme fui orientado previamente pelo meu jurídico, de que o ideal é jamais se submeter a qualquer procedimento desta natureza e que não seja objetivo. E aí ele fala que, por orientação do policial, solicitei que outra pessoa prosseguisse na direção do veículo e fui liberado para seguir com a agenda. Isso pode ser verificado em registro de câmeras de vídeo do Hotel Sheraton, por exemplo, para onde me dirigi após a blitz para concluir a missão oficial. Ele poderia ser, inclusive, encaminhado, né? Tem aquela questão de que encaminha para a delegacia, para fazer exame de sangue, mas aí, enfim, tem essa brecha jurídica. O deputado está fugindo do debate. Ele está fugindo, porque a pergunta é por que ele não se submeteu? Se ele bebeu ou não bebeu, é isso que tem que dizer. Né? Ele tinha orientação jurídica prévia. Agora, né? Essa orientação jurídica prévia, então já havia a intenção, né, de se negar a soprar um bafômetro na blitz. Por que isso? Né? Ele é deputado, tem papel fiscalizador do executivo, né?
acredito que ele goze dessas prerrogativas no seu mandato e faça a fiscalização, acho que esse é o papel correto. Agora, o deputado ele não está acima da lei, né? O deputado tem que se submeter à fiscalização pública, à fiscalização da sociedade, e uma vez não se submeter a isso, é uma prevaricação, né? É quebrar o decoro parlamentar, porque ele está dando um mau exemplo. Então, a Assembleia Legislativa não pode ficar marcada como ficou marcado na era grátis, que o presidente da casa se arvorava estar acima da Constituição, né? Então, assim, acho que é um caso que a Assembleia tem que corrigir, né? Não pode permitir que deputados não sejam submetidos à fiscalização, seja por qualquer órgão que seja. Se a fiscalização ela é constitucional, se ela tem regulamentação, se ela está na lei, o parlamentar, no exercício da boa-fé da sua função, e da representação pública, ele deve dar o exemplo e se colocar à disposição dos órgãos de fiscalização, assim como o comerciante está sujeito às fiscalizações, sejam elas sanitárias, de outros órgãos, os eventos musicais, né, estão sujeitos à fiscalização do Distrito de Silêncio, da Secretaria de Meio Ambiente, as obras de impacto, né, do Estado todo estão sujeitas à fiscalização, o Tribunal de Contas fiscaliza as contas, né, do Executivo, analisa, então você tem todo um sistema que precisa ser respeitado, e a manutenção da harmonia dos poderes está justamente em as representações públicas aceitarem o processo de submeter à fiscalização sem resistência, e principalmente, acho que faltou também o respeito ao policial, ao trabalhador que estava ali no exercício da sua função, porque é preciso respeitar as autoridades, e não houve nenhum tipo de excesso da ação policial. Ali foi uma operação padrão, então não tinha o porquê o deputado, a não ser que ele bebeu. E aí ele tem que dizer se ele tomou o melzinho, né, ou não. Não, inclusive, como é que ele fica num debate que possa surgir sobre questões de trânsito, sobre alguma polêmica que possa vir, o debate legislativo, ele fica meio sem moral, né? Porque falando de cumprir as leis de trânsito, como é que ele vai debater isso se nem ele está seguindo? Fica lá, Fernanda. A gente acabou de atualizar aqui, né? Saiu agora no Sábado Diário que esse pedido de sindicância contra o colégio vai ser analisado segunda-feira pela Corregedoria. .br, esse caso vai estar rendendo aí, né? Acredito, por mais algum tempo. Exatamente. E aí, Vitor, eu não vou citar nenhum caso, mas a gente, né, já assistimos muitas tragédias provocadas por motoristas bêbados ao volante, né? A gente teve uma ação exemplar do então, né, do então funcionário do Detran, o delegado Fabiano Contarato, né, nesse sentido de garantir, né, uma fiscalização mais efetiva, né, para reduzir esse tipo de crime. Então, assim, o Estado já sofreu muito com isso, e um deputado, uma representação pública, não pode jogar no lixo esse acúmulo, essa batalha que a gente vem fazendo, né, ano após ano, porque a gente perdemos a companheira Luísa. Não, inclusive virou um projeto de lei, né, a Lei Luísa Lopes, de autoridade da Irine Lopes, deputada Irine Lopes, que fala justamente da assistência às famílias, né, que não são assistidas, famílias que perdem seus entes queridos, que ficam desestruturadas emocionalmente, às vezes financeiramente. Então, pela memória da Luísa Lopes, né, e de todas as famílias que sofreram como vítimas da violência do trânsito por motivo de embriaguez, a sociedade capixaba não pode permitir esse tipo de comportamento. Bom, é isso, esse é o assunto da semana. Acompanhe o Século Diário para saber, né, os desdobramentos. Vamos para o de rolê. Bem, para o sextou aí, para quem está acompanhando a gente na sexta-feira, temos duas sugestões muito legais. Temos a Sexta Congo na Barra do Jucu, em Vila Velha, né, hoje, 12 de maio, na Praça Pedro Valadares, com a banda de Congo Tambores de Jacarenema, convidando a banda de Congo Mestre Alcides, além da participação do grupo Barra de Renda. Começa às 20 horas lá na Pracinha da Barra do Jucu, então duas bandas juntas aí. E também temos outro evento bacana que é o Fusion Dub Conexão ESMG.
Promete ser uma noite inesquecível aí, com vários seletores e cantores capixabas e mineiros que vão tocar do reggae ao dub, né? A cena do dub que tem uma força muito legal aqui no estado. Então, sexta-feira, 12 de maio, a partir das 20 horas, no Bar do Mãozinha, em Jardim da Penha, em frente à UFS, Campos de Goiabeiras, para quem não sabe. Temos também no sábado um baile na calçada, a festa da música brasileira, que vai tocar música brasileira no vinil com vários DJs, com homenagem ao Gustavo Ortega. Então é a primeira edição desse evento que vai acontecer a partir das 16 horas de sábado no Bar Pimenta Carioca, fica na Rua do Canal, também em Jardim da Penha. Além disso, no Centro de Vitória, no sábado às 18 horas, tem a exibição do filme Los Silêncios, pelo Cineclube El Caracol, no La Carta Circo Teatro, que fica na Rua Uruguai, ali no Centro de Vitória. Mais informações no Instagram, @elcaracolcineclube. E também, falando de cinema, temos a estreia do ator Johnny Massaro na direção de longas metragens com o filme A Cozinha, que vai ter uma exibição especial no pré-evento da mostra comemorativa de 30 anos do Festival de Cinema de Vitória. Vai ser no domingo, dia 14, às 19 horas, no Cine Metrópolis, na UFES, com entrada gratuita. Então, o filme A Cozinha, exibição única aí, oportunidade para a galera conhecer lá no Metrópolis. Temos também, aí falando pro final da semana, o show gratuito Terra Mar, da cantora capixaba Luísa Boé, que agora está dando voos nacionais aí em sua carreira. Então, 18 de maio, às 20h30, com participação especial do guitarrista paraense Manuel Cordeiro. Vai ser lá no Teatro da UF, Teatro Universitário, né? Também em Goiabeiras, em Vitória. Então, 20h30, chega um pouquinho lá para assistir, né? A Luísa Boé, tem uma música de muita qualidade. E aí, passando para o nosso Anota Aí, que é a nova dica, além da agenda da semana, eu vou dar umas dicas aí mais para frente, para quem quer se programar também para uma viagem, para algum evento. Nós temos, nos dias 2, 3 e 4 de junho, a festa centenária do Caboclo Bernardo, em Regência. Já está anotado. Já está na aqui, sua? Né? É a festa imperdível, eu nunca fui, né? Muito falada. Regência fica Regência Augusta, né? A Vila de Regência Augusta, na Foz do Rio Doce, em Linhares. Entre as atrações vai ter Tribo de Jah, Amaro Lima, vai ter Coral Guarani e outras atrações, incluindo o tradicional encontro das bandas de Congo, que é um evento muito especial para o Congo Capixaba. São várias bandas que se encontram lá. Isso acontece dentro do evento. Se não me engano, vai ter um festival de danças folclóricas lá também, né? Também acontece. Dentro desse evento, né? Sim. E vão ter também a segunda festa do Boi Pintadinho em Patrimônio da Penha, lá em Divino São Lourenço, que vai ser no feriado de Corpus Christi, de 8 a 11 de junho. O Instagram, @Território Imbuí, ele tem mais informações sobre isso, sobre essa festa, resgatando, né, fortalecendo essa tradição. O Fernando conhece bem patrimônio, né? E também essa festa lá de Regência, a última vez que eu fui nesse encontro de banda de Congo, eu fiquei tão entusiasmada que eu criei coragem de conseguir pedalar até o Caparaó, viu? Caramba, olha aí. Isso que é empolgação. Acho que eu vou levar minha bicicleta, vai que eu animo também. Eu tava preocupado como que eu ia fazer de grana para poder ir para Regência e depois o patrocínio. Fernanda resolveu, bora de bike. Bora pedalar. Lembrando que Corpus Christi, já falei aqui em outro programa, tem também os tapetes tradicionais de Castelo, né? Terra da minha família, então tem muito carinho. Já demos a dica aí da Gruta do Limoeiro. O bairrismo. Fonte Grande, esqueci agora o nome lá. Forno Grande, né? Fonte Grande é aqui em Vitória. Então é um pouco isso, para você anotar aí os passeios futuros. Mas temos a nossa dica também de turismo, que é a comunidade quilombola de Monte Alegre, que fica em Cachoeiro, especialmente porque nesse dia 13, né, vai ter a tradicional festa Raiar da Liberdade, né? É uma festa dentro do Quilombo, que acontece com uma programação bem legal. Começa às 17 horas, vai ter debate, lançamento de livro e principalmente a apresentação de vários grupos de cultura popular, tanto o jongo lá, tradicional do Quilombo, né, de Dona Maria Laurinda, que é uma figura, né, impressionante, né, do Espírito Santo, uma grande liderança. Lá é terra também do Arilson Ventura, que é a liderança quilombola. Então vai ter missa também, debate, ação social.
feijoada. É uma festa muito legal. Quem quiser conhecer, começa às 17 horas lá no Quilombo de Monte Alegre, em Cachoeiro. E aí eu já fui lá uma vez nessa festa, adorei. E a dica que eu dou também, quem quiser aproveitar, né, durante o dia, mais cedo, ou dormir por lá e no dia seguinte e conhecer, tá pertinho de Burarama, né? Que tem cachoeiras, tem uma arquitetura colonial muito bonita. Então dá para curtir também Burarama ou a Floresta Nacional de Pacotuba, né? A Flona de Pacotuba. Lá em Monte Alegre eles fazem também uma caminhada noturna no meio da floresta, meio parecida com aquela dos zumbis contemporâneos, né? Que eles andam na mata à noite também, fazendo aquela... Lembrando, né, como que eram os escravos na época, né, que tinham que fazer isso à noite. É bem legal também. Eles contam várias histórias de suspense, de terror, pra gente ficar com medo, assim, das criaturas fantásticas que tem ali. É bem legal. Que bacana. Vocês estavam falando aqui dos bastidores da Floresta de Pacotuba também, da região de Pacotuba ali, que vocês conhecem, recomendam? Que é um corredor ecológico, né? A Flona Pacotuba, a Burarama, que é aquele distrito ali, e a Cafundó, que é uma RPPN, a primeira RPPN criada no Espírito Santo. É uma reserva particular. 1998. É uma reserva particular. Bem bacana a história daquela família, uma área de mata gigante. Na época, eu lembro, fiz uma matéria lá para a UFES, acho que é tipo uns 600 hectares, assim, sabe, de floresta primária. Bem legal. Que legal. Então fica a dica, esse canto especial do Espírito Santo, né? Burarama, Quilombo de Monte Alegre, Pacotuba, região ali de Cachoeiro de Itapemirim. Vale muita visita, procure, né? Investigue. Se tiver oportunidade, aproveita o Raio da Liberdade, que é um evento realmente muito especial para a cultura popular do Espírito Santo. Então essa é a nossa dica de hoje, encerrando. Bom fim de semana para todo mundo. Dessa vez não tem feriado, né? Agora em maio, porque abriu toda semana. Pô, tava tão bom, né? Tanto feriado. Mas tá valendo, vamos aproveitar o que tem. É isso, galera. Valeu, até logo. Até. Papo de repórter. Papo de repórter.